Volvo, pela segurança de todos. Vamos falar de eleição, Zé Maria Trindade, agora o bicho vai pegar neste programa. Vejam só, ontem nós tivemos uma boa discussão aqui, Zé, sobre quem será o candidato de centro para se colocar como terceira via, no duelo entre Bolsonaro e Lula na disputa presidencial de 2022, que está cada vez mais aquecida, né? Um dos nomes levantados na nossa conversa foi o do Ciro Gomes. E aí, Vini, durante um webinar organizado pela Central dos Sindicatos Brasileiros, nesta segunda-feira, o pedetista falou sobre a possibilidade dessa ampla aliança política, mas recomendou que o Lula abra mão de ser cabeça de chapa. Esse Ciro Gomes tá arrojado, rapaz. Não quer mais nada o Ciro, né? Só quer que o Lula saia da disputa. Né? O Lula que tá bem à frente dele ali. Deixa eu ganhar uma. Tem a generosidade, meu camarada, né? Você já foi presidente uma vez, né? Já foi reeleito, já governou o país por 8 anos. Então, por favor, abra mão, dê caminho para novos nomes, para novos políticos como eu, Ciro Gomes, né? É isso que quer o pedetista, Paulo. E aí ele usou alguns exemplos na América Latina, né? Ele falou que... não sei se são bons ou maus exemplos, mas ele pediu para que o Lula, por exemplo, siga o exemplo da Cristina Kirchner, né, que montou a chapa ali com Alberto Fernandes, só que lá na Argentina, né, Joel, o vice tem mais poderes, né? Ele por exemplo, ele é presidente do Senado lá na Argentina, tem decisões mais importantes, digamos assim, e o Ciro pediu para que o Lula não siga exemplos como o de Nicolás Maduro, na Venezuela, e também o de Evo Morales, na Bolívia. Vamos ver o que o Ciro falou. Sabe, a gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como o Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse, não é, e que não imitasse o exemplo desastrado, não é, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia, e que olhasse o que a Cristina Kirchner fez na Argentina, em que, tendo a força grande, deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar, não tanto generosamente quanto eu quero para o Brasil. Até porque a direita brasileira, ela vai largar o Bolsonaro ao mar e vai tentar se reciclar aí com a carinha qualquer e vão fazer a propaganda e vai. E isso o Brasil não aguenta mais. Aí o Ciro Gomes, Lula, por favor, fácil, Lula. Deixa eu ser a carinha nova. Ou até tranquilo. Seja o meu vice, né? Acho que o Ciro adoraria Ciro que o cabeça, Lula, Lula fosse vice. o vice dele. Peraí, uma pergunta, Vini. Aquela galera que assinou a carta com Ciro Gomes, certo? Se por um acaso o Lula fecha de vice do Ciro, como é que essa galera fica? Aí vai tentar ser a terceira via de Lula e Ciro. Mas o Ciro não tá na carta? Mas aí sai, né, amigo? Se o Lula aceitar ser vice do Ciro, ele sai dessa carta rapidinho. Agora, olha, Paulo, essa declaração do Ciro veio justamente num dia que saiu uma pesquisa muito favorável ao Lula, né, colocando ele pela primeira vez à frente do Bolsonaro já no primeiro turno, que é a nova rodada da pesquisa XP e PESP já está aí na nossa tela, né, o primeiro turno aí, pesquisa estimulada mostra um empate técnico, na verdade, né, Lula com 29 e o Bolsonaro com 28. E aí bem lá abaixo, Sérgio Moro com 9, Ciro Gomes com 9, Huck 5, Boulos 3, Dória 3, Mandetta 3, nenhum branco ou nulo, 12 pontos. Ganhou de todos. E aí já, no segundo, quer dizer, se somar todos esses aí, pode ser até que chegue nessa margem de 20. Quem vota no Boulos não vai juntar 29. com Não o vai Moro, juntar, né? Verdade. Aí no segundo turno... E no Ciro também não, né? Também o não, eleitor do Ciro provavelmente vai com Lula. E no segundo turno nós temos também a vitória do Lula contra o Bolsonaro, 42-38, ou seja, Ciro Gomes, sinto muito lhe informar, mas Lula vai ser sim cabeça de chapa. Os bolsonaristas estavam comemorando que o Lula agora tem os seus direitos políticos liberados. Acabou. Enfrentar o Lula não é mole não, meus amigos. Não é mole vai ser não. fácil. Muito bem. Ô Zé, deixa eu perguntar pra você, você acha que falta generosidade do Lula, Zé? Não existe espaço política, para né, esse Zé? altruísmo de ninguém na política, né? É aquela história que sempre se diz aqui, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas olha, essa fala do Ciro é muito importante e reveladora. Ele fala aí de 3 pontos fundamentais do momento da política. O primeiro, força empresarial está inquieta e está ameaçando deixar o presidente Jair Bolsonaro.
Por isso mesmo, o presidente vai se encontrar hoje com os empresários em São Paulo. Primeiro, eles procuraram políticos, os presidentes da Câmara e Senado, preocupados. É a direita e não a extrema-direita, mas a direita que quer o país andando, o país liberal. Lula, que não é bobo nem nada, já se reuniu com alguns e mandou a mensagem de que, no governo dele, o empresário tem apoio e tem a liberdade empresarial. E ele já coloca o governo dele e faz algumas comparações. Então, esta é uma força muito importante e que está em disputa, está em jogo. Por outro lado, a palavra reconciliação. Estão pensando os agentes políticos no pós-eleitoral. Se houver uma disputa entre Lula e Bolsonaro, qualquer um dos dois que ganhe a eleição vai enfrentar dificuldades, uma oposição que vai obstruir tudo e vai dificultar a gestão, e os empresários não querem mais isso, para se ter uma ideia. Feito isso, a história do acordo e da generosidade, não é generosidade, é um sentimento até de resistência, né? Porque é o seguinte, quando se coloca em debate apoio, é preciso sim retirar todas as candidaturas. Me disse um dos candidatos, que representa o PSB, que é um grande partido e está nesse jogo, né? Não dá para discutir com alguém que já é candidato. Você sabe, Paulo, não dá. Ele já é candidato, eu vou discutir o quê? É aquela história que se fala aqui, é cheio de frases. É o debate da foice com o pescoço, né? Não dá para discutir. E quando se propõe a fazer um pacto, é como aquela história do Velho Oeste de todos deixarem as armas na entrada do salão. Então, o que acontece? Todos retiram as candidaturas, formam esse bloco e, mais na frente, quem for o possível ganhador ganha o apoio de todos. Por que o Lula não entrou? Porque o Lula é candidato. Mas só que o Lula deu uma ideia ali de que pode, né? Daí esse apelo, que ele pode até, ele contra Bolsonaro eu faço tudo, né? Isso tudo poderia ser a retirada de candidatura. Então, essa estratégia é inteligente porque só se discute um pacto sem posições antecipadas, firmes. Então, se houver esse bloco, ganhar o apoio do empresariado e lá na frente escolher um candidato, aí fica mesmo um candidato possível de disputar. Agora, pasmem, a ideia é empurrar Jair Bolsonaro e não o Lula do segundo turno. Então, eu queria pegar um gancho nessa fala do nosso Zé Maria Trindade, Joel, e pedir para que você faça uma análise sobre o centro. Nós temos aí uma polarização cada vez mais ficando clara entre Bolsonaro e Lula. Qual dos dois, na sua opinião, tem mais propensão a levar o apoio do centro? Eu penso o seguinte, Paulo, acho que o grande raciocínio para o primeiro turno é pensar qual dos dois tem maior chance de não ir para o segundo turno. Eu sempre estava dizendo que é o Lula. O Bolsonaro tem o seu apoio fixo, o Lula estava ali numa situação oscilando nas pesquisas, não sabia se ia ou se não ia. Seria possível um nome de centro, e o Bolsonaro tinha mais votos, né? O Lula tinha menos votos que o Bolsonaro. Seria possível alguém de centro conseguir tirar alguns votos do Bolsonaro, o Bolsonaro manteria ainda a sua liderança, porque ele tinha mais voto mesmo, e essa pessoa conseguir superar os votos do Lula e ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Seria aquele segundo turno Bolsonaro contra Dória, Bolsonaro contra Moro, Bolsonaro contra alguma outra liderança de centro. Neste momento, já esse raciocínio mesmo parece que está se enfraquecendo, esse que eu acreditava antes. Me parece que neste momento o Lula está mais forte do que o Bolsonaro, inclusive no primeiro turno. Claro que tudo pode mudar. A gente está vivendo um momento muito difícil para o Bolsonaro, em que a pandemia está no seu auge de mortes, em que a economia também está patinando, a inflação está apertando, as pessoas estão sentindo a piora de vida simplesmente ao ir no mercado, ao encher o tanque. Então o Bolsonaro vive um momento ruim, que não necessariamente será o momento de 2022. Eu acredito que em meados de 2022, segunda metade de 2022, a pandemia já será passado. Sim, eu sou otimista nesse respeito, acho que a gente já vai ter superado a pandemia. E quem sabe, não sei o que vai acontecer com a economia, mas quem sabe ela esteja se recuperando, esteja gerando empregos, portanto, haja um sentimento de otimismo no ar e isso ajude o presidente, ajude o Bolsonaro, ele volte a ser mais forte. Neste momento, Bolsonaro é mais fraco do que Lula. E é uma situação que para qualquer candidato de centro agora está muito difícil. Porque todos esses de centro estão batendo muito mais no Bolsonaro. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu quero ir para o segundo turno Bolsonaro e Lula. Quem tem mais chance de levar o apoio do centro hoje? Na maior parte, acho que depende das figuras. Para muitas dessas figuras, para Ciro Gomes, evidentemente o apoio iria para o Lula, Não, vamos lá. Ciro Gomes vai para Lula. Dória?
Dória eu acho que se manteria neutro. Lula! Eu acho que se manteria neutro no segundo turno. Agora vai Amoedo. ferrar Lula. Amoedo vai com Lula. Neutro. Não vai. Ele só tem a se perdendo com Lula. Joel, até o Quem C vai mais? pro Marina. Lula, Joel. Marina é Lula. Marina, sem dúvida, é Lula. Joel Pinheiro da Fonseca. Eu só vou deixar pra considerar essa questão se a gente chegar a isso. Ô, Paulo, agora Oi, Vini. tem um ponto importante dessa fala do Zé e que o Joel trouxe também, que é o seguinte: o eleitorado do fiel ao Bolsonaro, que são esses 27, 28, 30%, tem muito dessa parcela que é realmente bolsonarista, fiel às ideias do Bolsonaro, e tem muito do antipetismo também. Se esse eleitorado antipetista perceber que esse candidato, um candidato de centro, tem mais chance de bater Isso aí. o Lula num segundo turno. Vai pro Bolsonaro. Não, vai pro Bolsonaro, Não, não. vai pro Sai candidato do de Bolsonaro e vai pro candidato de mas centro. É onda. O único Isso capaz de chama-se- captar E aí voto o Bolsonaro bolsonarista acho que seria o e aí Moro. o Bolsonaro Seria o pode Moro. sair do Quer segundo dizer. turno. É onda, é onda. Isso É é isso que eu tô onda. querendo Eu dizer. acho muito Corre-se difícil o essa risco. onda acontecer. Eu acho esse raciocínio pro eleitor difícil. Pela falta Pro de eleitor acho cardápio. difícil. Já falei isso aqui. difícil. Mas se Falta de fosse o cardápio. Moro, eu acho que o Moro teria a chance de roubar votos bolsonaristas com esse raciocínio, é o inimigo do PT. Mas ele, como o Paulo diz, não tá com cara de candidato. Acho que não tá com cara há bastante tempo de candidato, desde o ano passado. nós Vamos estamos ver, né, falando se ele isso. sai da toca. Ó, Deltan Dallagnol ontem, no Direto ao Ponto com Augusto Nunes, foi claro que o Sérgio Moro tem amarras com o setor privado e que não, vai mas se ele não expor pode e falar que não pelo sei Moro. o Ele quê. falou que ele não entra nesse assunto, eu vi. entendeu? Enfim, mas Vai cara, falar disso. Adriles, quem é candidato, dá a cara a tapa, meu. Não tem jeito. É. Você tem que conversar com a sociedade, tem que dialogar com a sociedade. Ele Não pode ser existe levado você ser pela sociedade a ser candidato. dentro da Acho que o Moro tá empresa, esperando isso. fazendo, enfim, processos sigilosos. Ele só cai, né? O Moro internos. tinha 16 meses atrás, agora tá com 9. mas Ele ele só não cai, fala, né? exato. Só cai, só piora. Fala. Muito bem, meu querido Adriles Jorge, eu quero fazer essa análise junto contigo de Ciro, Lula, Lula, Ciro. Essa chapa é possível? Olha, eu tenho que concordar num ponto com o Joel. O Bolsonaro tá na sua pior fase. Ele tem o centro, tem a esquerda, tem a mídia, tem o judiciário, todo o sistema político, todo o Estado massacrando ele diariamente. Ainda assim, ele tem a capilaridade Coitadinho. absolutamente fixa de 30%. Eu só tô constatando. Ou seja, tirar o Bolsonaro de um eventual segundo turno é uma utopia tão grande do Lula ser candidato a vice na chapa de Ciro. Gente, o Ciro teve 10% nas últimas eleições, o Haddad, que foi o poste do Lula, teve 30%. Foi o representante, o poste, nem o Lula visceral era. Ou seja, é absolutamente impossível, eu acho que a gente tá fazendo assim, tá chovendo molhado, tirar ou Bolsonaro ou Lula exatamente do segundo Nada é turno. impossível. Eu nada preciso é ter absolutamente esperança, Adriles. Eu vou manter minha impossível. A não ser esperança que até o tenha. último A dia. não ser que tenha. Pois é, a sua análise é baseada na utopia da sua esperança de que o Lula vá ao segundo turno e ganhe do Bolsonaro. Eu não Pode tenho até essa ganhar. esperança, rapaz. Eu não tenho esperança. Eu sua quero esperança é essa, tirar sim, um meninão. dos dois do segundo Agora, turno. É o importante Ciro pro faz. Brasil isso. O discurso do Ciro é tão patético quanto de todo o Centrão. O Ciro faz acenos, faz exemplos horrorosos, que a Cristina Kirchner reconciliou o país. A Argentina está em frangalhos, exatamente. A Argentina teve a Cristina Kirchner como candidata a vice, exatamente para fugir dos inúmeros processos que ela tem na justiça. O próprio Ciro já fez acenos à Venezuela, falando que era um país democrático, assim como Lula reiterou recentemente que a Venezuela era um país democrático. Eu acho vergonhoso que Lula esteja se projetando como candidato, esteja se projetando em cima da candidatura de centro, que fazem campanha subrepticiamente, inconscientemente para ele, que sabem que não tem nenhum tipo de potencial de crescimento a ponto de chegarem ao segundo turno. Toda essa discussão nossa é uma discussão em cima de uma utopia do desejo de pessoas como Ciro Gomes, o João Dória, Luciano Huck, de aventarem a possibilidade de tirarem a posição ou de Lula ou de Bolsonaro. Concordo com vocês num ponto. O único candidato que poderia tirar algum voto do Bolsonaro, ainda que eu acho que também seja utopicamente quase que impossível, seria Sérgio Moro. Mas esse está escondido na Mas é uma toca. Eu acho que não Você tem não tá chance. considerando uma coisa, Adriles? A maré pode mudar. É. E A ela maré muda pode mudar, rápido. mas é E ela muda Ah, rápido, A questão Adriles. que se coloca Isso é é a seguinte: verdade. a maré pode mudar baseada no quê? O Bolsonaro está no seu pior momento.
você tem centenas de milhares de mortos, você tem todo mundo contra ele, você tem um miserê danado. Tudo bem, não é culpa dele, inclusive ele fala, o Willis, discurso e se dele é pelo amanhã trabalho. descobrem algo de corrupção do Bolsonaro? A maré Mas muda aí é um assim, imponderável. ó. E se amanhã descobrem... Mas que política é isso, política é isso. Presta atenção. Se amanhã descobrem que Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção da história da humanidade, o que já foi descoberto, meu caro. Sim. Ou seja, Lula, ele é sublimado por grande parte da população que é cega para seus erros. Eu acho que Bolsonaro tem. E ele não tem Uma pergunta contra pro si Zé, Paulo. nenhuma Tá nervoso. única denúncia de corrupção no seu governo. Só uma coisa pra eu dizer Ou seja, pra Adriles aqui. Lula é candidato a ganhar as eleições tendo sido o mais corrupto da história da humanidade. Mas você Só fala uma com o coisinha. povo brasileiro, né? Fala com o povo, isso. tá Fala com o O povo. apostando aí no cara. imponderável que vocês estão esperando já aconteceu. Não, Lula foi tem preso. novos imponderados. Lula foi Deixa eu te dizer, condenado em Adriles. 3 instâncias e é adotado não só por parte da população Mas conseguiu sectária, inverter a essa, narrativa. é um sobre absurdo, a tá certo, maioria tá certo, parte tá certo, do tá certo, establishment tá certo. político, Com o judiciário STF da do lado imprensa. dele. Tá certo, mas deixa eu te dizer, Adriles, o jogo da política, Imponderável. o jogo da Mas política, o Adriles, Bolsonaro existe por causa disso. É. Exatamente É um por isso. contraponto. Conseguiu, Exatamente parabéns, por você isso. conseguiu. Foi ele, Agora- ele nasceu exatamente por isso. Então o imponderável já A tem Lava nome. Jato Adriles, Bolsonaro, o imponderável né, tá eleição. sempre dado. O jogo da política é o seguinte, ele tem que ter feito o trabalho, ele tá preparado, ele tá com a prancha pronto. Se surgir a onda, consegue pegar e consegue vencer. Foi o que o Bolsonaro fez. Agora, neste momento, concordo com você, neste momento eu não vejo nenhuma perspectiva de tirar Lula ou Bolsonaro. Agora, o futuro a Deus pertence, o imponderável Bolsonaro está está no aí, seu piso. coisas novas acontecem, a maré muda, os pisos, inclusive, mudam, então tudo Gosto pode dessas acontecer. palavras. Mas Vou fazer uma Pisos. pergunta Mas aí pro a Zé Maria Maria. imponderável, a gente pode estar morto também. Peraí. O que é isso? Deixa eu fazer Vamos uma pergunta aguardar, pro Zé. estamos em abril de 2021, tem muito ainda pra gente entender dessa história pela frente. Vou Vini, fazer uma pergunta pro Zé, porque a maré também pode reverter a favor do Bolsonaro. Pode, também. E aí eu pode. vou jogar 2 elementos aqui, Zé. Que eu acho Tem mais o auxílio emergencial, provável. que começa a ser pago hoje. Em 2022, nós esperamos que a pandemia já esteja numa situação muito mais controlada aí com a chegada das vacinas. E vacinas essas que, por exemplo, o Dória não conseguiu capitalizar em cima disso, né? Não conseguiu aumentar a popularidade dele em cima disso, nesse acordo que ele conseguiu fazer aí com o Instituto Butantan. Então você acha que com o ambiente mais calmo da pandemia, esse auxílio emergencial sendo pago a partir de agora, o Bolsonaro pode voltar a aumentar esses índices de popularidade? Pois é, o auxílio emergencial é menor, né? Mas mesmo assim, adianta sim. Por outro lado, a expectativa é de que se houver ali uma recuperação na saúde do Brasil sem a pandemia, haverá sim uma retomada do crescimento de uma maneira muito forte, recontratação, inclusive investimentos externos aqui no Brasil. É possível sim uma mudança nesse sentido. O que eu vejo aí de complicado e o que eu faço aqui é uma análise. Não é o que eu quero, não é o que eu gosto, mas eu estou passando os dados que eu tenho aqui em Brasília e o pensamento geral. Queria só complementar aqui que o Ciro Gomes, ao assinar aquela carta e ao entrar nesse grupo, ele abre mão da candidatura dele. E esta é a regra daquele jogo que está sendo feito pelo centro, né? O Lula não entrou porque não abre mão da candidatura ainda. E o Ciro Gomes abriu. Então a história é a seguinte, se houver uma mudança geral, a economia interfere muito em eleição, né? Interfere muito. Mas a ideia geral é de fazer uma união contra Bolsonaro. A dúvida aí é sobre o empresariado. Por isso, o presidente está indo a São Paulo exatamente que ele disser, olha, vai atrás porque está perdendo.